Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 6. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para assistir a todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição, ou então procure lá no aplicativo do Telegram um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Número 1. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x, y, pertencentes aos números naturais, tais que, e aí nós temos 5 alternativas com relações matemáticas. Tem um monte de coisa para a gente analisar aí nessa imagem. Veja que ali no plano, as abscissas, ou seja, as coordenadas x de todos os pontos, vão de 0 a 10, ou seja, x é maior ou igual a 0 e x é menor ou igual a 10. Dá para ver também que as ordenadas, ou seja, coordenadas y de todos os pontos marcados, também vão de 0 a 10, ou seja, y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Mas veja também que os pontos estão limitados por essa diagonal que eu marquei agora em azul. Veja que todos os pontos que estão sobre essa diagonal têm coordenadas x e y iguais, ou seja, nessa diagonal aí, y é igual a x. Agora veja os pontos restantes abaixo dessa diagonal azul que eu marquei com esse triângulo verde. Você pode conferir isso que eu vou falar agora. As ordenadas, ou seja, coordenadas y de todos os pontos que fazem parte desse triângulo são menores que as abscissas, ou seja, coordenadas x dos pontos. Então a gente pode traduzir isso com essa relação. Y é menor do que x. Então veja só, a gente tem y igual a x da diagonal azul e y menor do que x nos demais pontos. Portanto, em todos os pontos, juntando os da diagonal e os do triângulo verde, vai acontecer o seguinte: y é menor ou igual a x. Isso significa que as ordenadas são sempre menores ou iguais às abscissas. E como x e y, ambos, vão de 0 a 10, a gente precisa agora juntar também essa informação aí. Veja só, essa relação matemática traduz muito bem isso. Ela mostra que x e y vão de 0 a 10, estão ali entre 0 e 10, podendo ser 0 e também podendo ser 10, e além disso, y é menor ou igual a x. Como que a gente poderia ler essa relação matemática? 0 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 10. Portanto, a alternativa B é a resposta correta, ela tem exatamente essa relação matemática aí. Número 2. A figura mostra parte de um mapa da cidade de Ubá. As praças Agenor Barbosa, Mercês, Independência, São Januário e Guido Marliere, acho que é assim mesmo, se localizam respectivamente em quais posições desse mapa. Veja só, a Praça Agenor Barbosa está ali na posição A3. A Praça Mercês está na posição C2. A Praça Independência está na posição E8. A Praça São Januário está na posição E6. E a Praça Guido Marliere está na posição D12. Portanto, a alternativa B é a resposta correta. Número 3. Paulo fez uma viagem de 300 km em seu carro, gastando 6 horas da seguinte forma. Eu já vou dizer de que forma isso aconteceu, mas o objetivo da questão é determinar o gráfico que representa aí o deslocamento do carro do Paulo em função do tempo, de acordo com essas informações que vão ser dadas na sequência. Para isso, a gente precisa relembrar de algumas relações matemáticas usadas lá na física, que envolvem velocidade, distância e tempo. A primeira delas, velocidade é igual a razão entre a distância e o tempo. Segunda, tempo é igual a razão entre distância e velocidade. Terceira, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Na verdade, é a mesma relação, apenas escrita de formas diferentes. Agora veja a primeira informação que é dada aí no problema, hein?
Primeiro, andou 120 km à velocidade de 60 km por hora. Então, a velocidade aí de 60 km por hora, a distância de 120 km e o tempo gasto nesse percurso é de 2 horas. A gente encontra isso de que forma? Dividindo a distância pela velocidade. Se você olhar aqui direitinho, você vai ver que no gráfico da alternativa A linha não começa no 0, e sim bem aqui no 60. Então, a gente já vai eliminar essa alternativa. Também dá para ver aqui na primeira parte do gráfico, que está na alternativa C, que a distância até começa no 0, mas não para aqui na referência do 120, tá vendo? Ela está um pouco abaixo. Isso aqui é provavelmente a distância igual a 100. Então, a gente também elimina a alternativa C. Agora faltam as alternativas B e D. Vamos ver quais são as próximas informações. Depois parou por 1h30. Então, durante 1h30 a velocidade foi 0, a distância percorrida também foi 0, já que ele ficou parado durante esse tempo. Então, olha só, durante 1h30 tem que ter uma linha horizontal ali no gráfico. Mas aí, se você olhar direitinho, você vai ver que essa linha horizontal, aqui, olha só, na alternativa B, ela só permanece por meia hora. Já no gráfico da alternativa D, veja só, essa linha horizontal permanece aqui por meia hora, mais meia hora, mais meia hora, ou seja, 1h30. Então, a gente também elimina a alternativa B. Já dá para dizer, nesse ponto aqui, por eliminação, que a alternativa D é a resposta correta. Mas vamos ver o que acontece mais aí, o que é mencionado na atividade. Prosseguindo, andou mais 80 km à velocidade de 80 km por hora. Então, a distância percorrida foi de 80 km. E o tempo, que é a distância sobre a velocidade, é de 1 hora, já que 80 dividido por 80 dá 1. E olhando para o gráfico, olhando aqui na referência vertical, dá para ver que a distância passou de 120 para essa referência aqui, que está acima do 180, ela é igual a 200. Então, está tudo ok. Continuando. Parou por meia hora, então, durante meia hora a velocidade ficou igual a 0, a distância percorrida também foi igual a 0, já que ele ficou parado aí durante esse tempo. E dá para ver isso ali no gráfico, porque olha só, durante meia hora a gente tem ali uma linha horizontal no gráfico. Agora a última informação. Fez o restante do percurso à velocidade de 100 km por hora. Nessa última parte, dá para a gente calcular que a distância foi de 100 km, considerando que a distância total foi de 300 km, e aí a gente desconta as distâncias que foram percorridas nos passos anteriores. E isso está de acordo com o gráfico, porque veja que a distância pulou aqui de 200 para 300 aqui no final. E o tempo gasto nessa última parte foi de 1 hora. Como que eu descobri isso? Eu subtraí do tempo total de 6 horas os tempos que foram gastos nos tempos anteriores. Isso também está de acordo com o gráfico, porque ali no eixo horizontal, o tempo em horas, veja só, passou aqui dos 5 para 6, lá na extremidade do gráfico. Então, de fato, a alternativa D é a resposta correta. Número 4. 3 funcionárias de uma empresa, Fernanda, F, Gláucia, G e Helena, H, executaram uma mesma tarefa. Terminado o trabalho, o gerente do setor representou no plano cartesiano, por meio dos pontos F, G e H, a porcentagem de trabalho realizado e o tempo gasto para executá-lo por funcionária, conforme ilustrado na figura. O desempenho é medido em relação ao tempo, de forma que se considera tanto melhor o desempenho, quanto mais trabalho se realiza por unidade de tempo. A ordem de classificação das 3 funcionárias, da que teve o melhor para a que teve o pior desempenho, é qual? Olha só, para facilitar, eu coloquei ali uma malha quadriculada na imagem, porque assim a gente consegue criar uma escala numerada que vai servir de referência para as coordenadas dos pontos F, G e H. Agora, para cada caso, a gente vai calcular a divisão entre a porcentagem do trabalho, a porcentagem executada, e o tempo que foi gasto nessa execução. Quanto maior for o resultado dessa divisão, melhor foi o desempenho da funcionária. Veja, o ponto F tem coordenadas aproximadas aí, de acordo com a escala que eu criei, 1,2 para o tempo gasto e 3,8 para a porcentagem do trabalho executado.
Dividindo 3,8 por 1,2, resultado aproximado é 3,17. O ponto relacionado à Gláucia tem coordenadas aproximadas 3,6 para o tempo gasto e 1,6 para a porcentagem do trabalho executado. E dividindo 1,6 por 3,6, o resultado aproximado é 0,44. Veja aí que é um desempenho bem menor que o desempenho da Fernanda, né? E o ponto H tem coordenadas aproximadas 1 para o tempo gasto e 1,2 para a porcentagem do trabalho executado. Então, veja só, ordenando os desempenhos, fica o da Fernanda em primeiro lugar, melhor desempenho, depois o da Helena e, por último, o da Gláucia. Se você trabalhasse com coordenadas que tivessem valores mais redondos, os resultados dessas divisões seriam um pouco diferentes, mas a conclusão em relação aos desempenhos, essa aí não mudaria, você chegaria à mesma conclusão, tá bom? Então vamos lá? A alternativa B é a resposta correta. Fernanda teve o melhor desempenho, depois Helena e finalmente a Gláucia, que teve o pior desempenho. O texto da atividade 5 é uma questão do Enem, é muito grande, então eu decidi colocar aí na tela apenas os gráficos. A leitura das partes importantes você acompanha comigo aí pela sua apostila do PET, tá bom? Olha, o texto da questão se refere à eficácia de um medicamento, então acompanha aí. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente durante 1 hora até atingir a máxima eficácia 100%. Veja que a única alternativa em que o gráfico já começa aqui no 100, ó, considerando a referência do eixo vertical, é a alternativa B. A gente não tem um crescimento da eficácia de 0 a 100, como aparece em todos os outros gráficos. Então, a gente vai ter que eliminar a alternativa B. Ela com certeza não vai ser a resposta correta. Vamos continuar a leitura da questão. Então, atinge a máxima eficácia de 100% e veja o que aparece em seguida, e permaneceu em máxima eficácia durante 2 horas. Então, durante 2 horas, a gente precisa ter uma linha horizontal indicando que a eficácia se manteve em 100%. Isso acontece aqui, olha só, com os gráficos das alternativas C. Vê, a gente tem uma linha horizontal aqui durante 2 horas. Na alternativa D, isso também acontece. Na alternativa E, isso também acontece. Porém, na alternativa A, essa linha horizontal aqui, ela só permanece durante 1 hora, veja, de 1 para 2. Então, a gente vai eliminar também a alternativa A. Vamos prosseguir na leitura. Olha só o que está dizendo lá. Após essas 2 horas em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente, atingindo 20% de eficácia ao completar as 6 horas iniciais de análise. Isso significa que precisa ter uma linha reta decrescente que vai ali de 100% até 20%, considerando a referência no eixo vertical. E veja que isso não acontece aqui na alternativa D. A gente tem um salto aqui, olha só, de 100% para 20%, num tempo que não é o tempo de 6 horas. De repente, em 3 horas, a eficácia era de 100%, pulou para 20% de uma hora para outra. Já na alternativa C, veja só, veio de 100% para 20%, em 6 horas chegou a 20%, e a mesma coisa acontece aqui também na alternativa E. Então a alternativa D também está eliminada. Agora vamos prosseguir na leitura. Nesse momento, ou seja, quando a eficácia era de 20%, ali às 6 horas, foi administrada a segunda dose que passou a aumentar linearmente, atingindo a máxima eficácia após 0,5 hora. Agora você pode observar aí a diferença entre os gráficos nas alternativas C e E. Essa diferença é apenas ali na parte central, no tempo de 6 horas. No gráfico da alternativa C, veja que a eficácia do medicamento começa a aumentar a partir dos 20%, como aparece no texto da questão. Agora, no gráfico da alternativa E, a eficácia do medicamento parece que está começando de novo aqui no 0 e indo para o 100%. E isso não está de acordo com o texto da questão. Então, a gente tem que eliminar a alternativa E também. Nesse ponto, já dá para ver que a alternativa C é a resposta correta, mas vamos continuar aí o texto e acompanhar no gráfico. O texto diz o seguinte:
e permanecendo em 100% por 3,5 horas. Veja que nós temos aqui, olha só, uma linha horizontal em 100% de eficácia e fica aqui durante 3 horas e meia. E prosseguindo, nas horas restantes da análise, a eficácia decresceu linearmente, atingindo ao final do tratamento 50% de eficácia. Tranquilo, olha só, de 100% houve um decrescimento e aí parou aqui nos 50% de eficácia. Portanto, realmente, a alternativa C é a resposta correta. A atividade 6 também é uma questão do Enem, tem um texto muito extenso, então eu decidi colocar as imagens com os gráficos das alternativas, aí você acompanha a leitura comigo pela sua apostila. Vou fazer a leitura, olha só. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de R$ 12 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Pausa aí na leitura. Isso significa que até 100 ligações a gente precisa ter uma linha horizontal ali no valor de R$ 12. Veja, isso não acontece aqui no gráfico da alternativa A, também não acontece no gráfico da alternativa D e também não acontece no gráfico da alternativa E. Então, a gente vai eliminar a alternativa A, a gente também vai eliminar a alternativa D, também vamos eliminar a alternativa E. Agora, vamos prosseguir com a leitura. Olha só. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação a partir da 100ª ligação até a ligação de número 300. Veja que de 100 até 300 ligações, os dois gráficos mostram o mesmo crescimento linear, não tem diferença nenhuma. Prosseguindo aí a leitura da questão. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32. Então, a partir de 500 ligações, o valor volta a ser fixo. A partir de 500 ligações, a gente tem que ter uma linha horizontal ali no valor de R$ 32. Mas veja que no gráfico aqui da alternativa C, após as 300 ligações, a gente não tem uma linha horizontal, e sim uma linha que indica um crescimento. Já no gráfico da alternativa B, a gente tem aqui certinho uma linha horizontal a partir das 300 ligações. Então, a alternativa C a gente vai eliminar, portanto, a alternativa B é a resposta correta. Esse aí é o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações que foram feitas. Número 7. De novo uma questão do Enem, mas o texto não é muito grande, então eu consegui colocar aí na tela. Devido ao aumento de fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são quais? Bom, veja que a distância que o ponto percorre na rua A partir do ponto P até o momento ali em que ele vira e pega a rua B é igual a 520. A gente descobre isso calculando a diferença entre 550 e 30, que são as referências informadas aí no eixo X. E a distância que o ônibus percorre na rua B até o ponto Q é igual a 300. A gente descobre isso calculando a diferença entre 320 e 20, que são as referências informadas aí no eixo Y. Então, qual é a distância que o ônibus percorre do ponto P até o ponto Q? Essa distância é igual a 820. A gente descobre isso somando 520 na rua A com 300 na rua B. Quando a gente divide a distância total de 820 por 2, a gente encontra 410. Distância aí de metade do caminho de P até Q. Isso significa que o ponto T, na metade do caminho, vai estar ali na rua A, porque o percurso na rua A é de 520 metros.
Quando a gente soma 30 com 410, a gente encontra 440. Isso indica aí a posição em relação a x, onde o ponto T vai estar. A gente tem que somar 410 com 30 porque o ponto P já está na posição 30. Então a gente começa a contar os 410 a partir daí. Veja só, os pontos P e T estão sobre a rua A e todos os pontos nessa rua têm ordenadas iguais a 20. Então as coordenadas do ponto T vão ser 440 para x e 20 para y. Então a alternativa E é a resposta correta. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 6. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esquece de dar uma olhada nos links que aparecem na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!